Indo direto ao ponto, eu me chamo Heron Vasconcelos de Lélio, eu sou engenheiro ambiental e mestrando pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e hoje eu vou falar a respeito da Resolução CONAMA número 430 de 2011, que fala sobre o lançamento de efluentes. Para isso, eu dividi essa aula em partes, começando por uma contextualização, em que eu vou dar algumas exposições gerais sobre essa resolução. Depois, definições, em que eu vou falar sobre os principais conceitos que a resolução traz. Condições e padrões, onde eu vou abordar e explorar de que forma que as condições e padrões de qualidade são estabelecidos nessa resolução. Diretrizes para a gestão de efluentes. E, por fim, um resumo, onde eu vou abarcar todos os pontos de forma rápida. Começando por uma contextualização. Essa resolução dispõe sobre condições, parâmetros, padrões e diretrizes para a gestão do lançamento de efluentes em corpos d'água receptores, alterando parcialmente e complementando a resolução CONAMA número 357 de 2005. Portanto, a CONAMA 430 de 2011, ela fala sobre as condições, parâmetros, padrões e diretrizes voltadas para o lançamento de efluentes em corpos de água receptores. Exatamente por isso, por se tratar do lançamento em corpos d'água receptores, é que essa resolução está relacionada com a resolução CONAMA 357 de 2005, que justamente fala sobre corpos d'água superficiais. Então essas duas resoluções elas estão relacionadas entre si. Mais uma vez, a resolução CONAMA 357 de 2005, que inclusive já tem uma aula nesse canal e que eu sugiro que vocês deem uma olhada, ela fala sobre a classificação dos corpos d'água e diretrizes ambientais para seu enquadramento. Então, caso vocês não se lembrem, essa CONAMA ela divide as águas superficiais em águas doces, salobras e salgadas, e cada uma dessas categorias divide em classes de qualidade. Ou seja, cada classe é delimitada e determinada por diferentes padrões de qualidade. Então, existem águas de melhor qualidade e águas de pior qualidade. Essa é a função da CONAMA 357 de 2005. E a CONAMA 430, que as pessoas muitas vezes confundem, ela não fala sobre a qualidade de corpos d'água superficiais, mas sim dá condições, parâmetros e padrões e diretrizes para o lançamento de efluentes nos corpos d'água receptores. Então, por isso que existe essa relação entre as duas CONAMAs, só que elas tratam de temas diferentes. Uma conclusão que a gente chega da relação entre as duas CONAMAs é que os efluentes de qualquer fonte poluidora somente poderão ser lançados diretamente nos corpos receptores após o devido tratamento, e desde que obedeçam as condições, padrões e exigências dispostos nesta resolução, ou seja, na CONAMA 430, e em outras normas aplicáveis. Portanto, o lançamento de efluentes no corpo receptor deverá observar o disposto nesta resolução, quando verificada a inexistência de legislação ou normas específicas. Por que isso? Porque a Resolução 430 de 2011 é uma resolução federal, ou seja, ela é válida para todo o território nacional. Só que os estados, a partir de seus órgãos ambientais competentes, eles podem desenvolver resoluções que sejam mais específicas, que sejam mais voltadas para os seus estados, para as suas regiões. No caso que existam resoluções mais específicas, é claro que deve ser obedecida a resolução mais específica que se existe. Só que quando não existir resoluções mais específicas, o que deve ser obedecido é o disposto nesta resolução, na CONAMA 430. Sempre lembre que a nível federal é dado a norma geral, que estabelece critérios mínimos a serem seguidos. E já a nível estadual podem ser estabelecidas normas mais específicas. Essas normas podem trazer padrões mais restritivos, só que nunca menos restritivos do que está estabelecido na resolução federal. A disposição de efluentes no solo, mesmo tratados, não está sujeita aos parâmetros e padrões de lançamento dispostos nessa resolução, não podendo, todavia, causar poluição ou contaminação das águas superficiais e subterrâneas. Portanto, a CONAMA 430 ela não versa sobre a disposição de efluentes no solo, somente em corpos d'água. Só que, claro, mesmo que os efluentes sejam jogados no solo, eles não podem causar poluição ou contaminação de águas superficiais e subterrâneas. O órgão ambiental competente poderá, a qualquer momento, mediante fundamentação técnica, acrescentar outras condições e padrões para o lançamento de efluentes, ou torná-los mais restritivos, tendo em vista as condições do corpo receptor, ou exigir tecnologia ambientalmente adequada e economicamente viável para o tratamento de efluentes, compatível com as condições do respectivo corpo receptor. Portanto, o órgão ambiental competente, por exemplo, o órgão ambiental estadual, ele pode acrescentar condições e padrões diferentes daquelas que estão presentes na CONAMA 430, ou ainda tornar mais restritivas, é o que eu já falei anteriormente, ou ainda exigir tecnologia que seja ambientalmente adequada e economicamente viável para o tratamento dos efluentes, que seja compatível com as condições do respectivo corpo receptor. Portanto,
um resumo dessa primeira parte que a gente viu de contextualização. A CONAMA 430, ela dá condições, parâmetros, padrões e diretrizes para o lançamento de efluentes. Isso, claro, a nível federal. Voltado para corpos receptores superficiais e não é voltado para a disposição de efluentes em solo. Só que, mesmo que essa resolução ela não seja voltada para a disposição de efluentes em solo, quando acontecer essa disposição em solo, ela não pode causar contaminação ou poluição, seja de águas superficiais ou subterrâneas. As condições, parâmetros, padrões e diretrizes estabelecidos na CONAMA 430, elas sempre devem ser seguidos quando inexistirem normas específicas. É aquilo que eu falei, quando inexistirem legislações locais que deem as suas próprias normas, parâmetros, diretrizes, então sempre deve ser seguido a resolução federal, que é a CONAMA 430. E, a qualquer momento, o órgão ambiental poderá acrescentar condições e padrões, ou torná-los mais restritivos, ou ainda exigir tecnologia ambientalmente adequada e economicamente viável para o tratamento dos efluentes. Agora vamos para as definições, as principais definições. Sempre lembrando que a CONAMA 430, ela fala bem no seu início da parte das definições, que as definições da CONAMA 357 também são aplicáveis à CONAMA 430. Então eu sugiro que vocês, mais uma vez, vejam o vídeo da CONAMA 357, porque lá tem conceitos que também são aplicáveis a essa resolução. Bom, e quais são os conceitos novos, ou os conceitos que a CONAMA 430 trazem? Primeiro, efluente. O que é efluente? É uma definição bem básica para essa resolução, né? É o termo usado para caracterizar os despejos líquidos provenientes de diversas atividades ou processos. Então, efluente é despejo líquido e, claro, esse despejo líquido ele pode vir de diferentes atividades ou processos. Então, a origem desse despejo pode ser muito diferente dependendo da forma como ele foi gerado. Esgotos sanitários, denominação genérica para despejos líquidos residenciais, comerciais, águas de filtração na rede coletora, os quais podem conter parcela de efluentes industriais e efluentes não domésticos. Portanto, esgotos sanitários é uma categoria de efluente que são gerados nas residências, em comércios, águas de infiltração na rede coletora e também pode conter parcelas de efluentes industriais e efluentes não domésticos. Esgoto sanitário, portanto, é essa denominação genérica que abarca as águas que são coletadas em residências, então o que sai da casa de vocês, em comércios, águas de infiltração, então águas que se infiltram na rede coletora e que da mesma forma são levadas para a estação de tratamento, e também pode ter parcelas pequenas de efluentes industriais que porventura sejam adicionados à rede coletora, ou outros efluentes não domésticos. Mas efluentes industriais e efluentes não domésticos é em pequena quantidade, lembrem disso. Portanto, efluentes são despejos líquidos que podem ser originados de diferentes atividades ou processos, como, por exemplo, através de aterros sanitários, então lixiviado de aterros sanitários, atividades industriais, atividades hospitalares, atividades residenciais, comerciais e águas de filtração, o que caracterizaria, por exemplo, os esgotos sanitários. Outras duas definições importantes, lançamento direto e lançamento indireto. O lançamento direto é quando ocorre a condução direta do efluente ao corpo receptor. Então, como o próprio nome diz, o efluente é jogado diretamente no corpo receptor. Imagine uma indústria que está localizada às margens de um rio e ela lança diretamente seu efluente no corpo receptor. Já no lançamento indireto, o efluente não é jogado de forma direta no corpo receptor. Ocorre a condução do efluente, submetido ou não ao tratamento, por meio de rede coletora que recebe outras contribuições antes de atingir o corpo receptor. Portanto, no lançamento indireto existe uma rede coletora. Essa rede coletora recebe contribuições até que ela atinja o corpo receptor final. Portanto, o lançamento pode ser direto ou indireto. No direto, tem condução direta ao corpo hídrico receptor. Já no indireto, a condução do efluente ao corpo hídrico receptor é feita a partir de rede coletora, que recebe outras contribuições. Ainda falando de lançamento, é importante saber que o lançamento pode ser feito também a partir de emissário submarino. Ou seja, o lançamento de efluentes não só é feito em lagos, rios, mas ele também pode ser feito no mar, por isso emissário submarino. É tubulação provida de sistemas difusores, destinada ao lançamento de efluentes no mar, na faixa compreendida entre a linha de base e o limite do mar territorial brasileiro. Então, emissário submarino é aquela tubulação que ela vai lançar efluentes no mar. Aqui tem algumas imagens. Esse esquema nos ajuda a entender um exemplo de emissário. O emissário, então, ele está despejando efluente no mar. Outra forma como o emissário submarino pode estar presente. Esses tubos que ficam visíveis. Aqui, no leito do mar, o lançamento de efluentes a partir de um emissário. E aqui só para mostrar a região onde pode estar presentes os emissários submarinos. Eles só podem estar compreendidos entre a linha de base, que é essa linha que basicamente acompanha o litoral, né?
até o mar territorial, que é essa zona de 12 milhas marítimas a partir da linha de base. Então, essa é a região onde os emissários submarinos podem lançar efluentes. Parâmetro de qualidade do efluente: substâncias ou outros indicadores representativos dos contaminantes toxicologicamente e ambientalmente relevantes do efluente. Existe normalmente uma confusão entre o que são parâmetros de qualidade e o que são padrões de qualidade. Bom, os parâmetros de qualidade são as substâncias e indicadores que representam os contaminantes que podem estar presentes no efluente. Então, os parâmetros de qualidade são substâncias ou indicadores que são usados para representar a qualidade do teu efluente. E já os padrões de qualidade são os limites que são impostos. Esses limites são utilizados para fins legais, né? Então, aqui só um exemplo. Já um spoiler do que a CONAMA 430 traz, parâmetros inorgânicos. Nós temos uma lista de substâncias inorgânicas, então esses são parâmetros inorgânicos, e os valores máximos permitidos são os padrões de qualidade. Então, parâmetros e padrões. Aqui, mais casos agora de parâmetros inorgânicos. Uma lista de parâmetros orgânicos e seus valores máximos, que são os padrões. Aqui, condições de lançamento de efluentes, que também são parâmetros de qualidade, então pH, temperatura, materiais sedimentáveis, e seus valores limites, que seriam os padrões aceitáveis. Zona de mistura. Zona de mistura, que é um conceito que também aparece na CONAMA 357. Basicamente, a zona de mistura é aquela região em que o efluente está se diluindo e entrando em equilíbrio com o corpo receptor. Ou seja, nessa imagem aqui nós temos um rio. Vamos imaginar que tem um ponto onde haja lançamento de efluente nesse rio. A zona de mistura vai ser toda essa região delimitada pela zona tracejada, onde o efluente está entrando em equilíbrio com o rio. Então, quando termina a zona de mistura, quer dizer que o efluente entrou em equilíbrio com o rio, seja por parâmetros físicos, químicos ou biológicos. Aqui seria o caso de um lago, por exemplo, em que as águas são paradas, então tu não teria esse comportamento igual ao do rio. No caso de um lago, um emissário jogando efluente, a zona de mistura seria essa região concêntrica, essa região circular, né? Já que o efluente entraria em equilíbrio com a água de forma uniforme ao redor do seu lançamento, até que ele alcançaria o final dessa zona de mistura, onde entrou em equilíbrio completo com o seu ambiente. Sempre lembrando que essa zona de mistura ela é determinada a partir de modelos teóricos, e esses modelos teóricos têm que ser aceitos pelo órgão ambiental competente. Capacidade de suporte do corpo receptor. É o valor máximo de determinado poluente que o corpo hídrico pode receber, sem comprometer a qualidade da água e seus usos determinados pela classe de enquadramento. O nome nos ajuda bem a entender o que isso significa. Capacidade de suporte é o quanto que o corpo receptor, quanto que o corpo hídrico receptor pode suportar, pode aguentar de um determinado poluente. Ou seja, se o corpo hídrico ele tem capacidade de suporte para aquele poluente, para aquele efluente, significa que, mesmo que tu jogue efluente nele, ele vai conseguir se recuperar. Então não vai prejudicar a qualidade da água e seus usos determinados pela sua classe. Aqui uma imagem clássica que a gente sempre vê quando aprende parâmetros de qualidade, que seria um rio que está recebendo lançamento de efluente e logo na sua entrada o nível de DBO aumenta muito, já que é matéria orgânica, e o oxigênio dissolvido vai diminuindo, já que está sendo consumido pelas bactérias heterotróficas que estão degradando a matéria orgânica. Nós percebemos que, passado algum tempo ou passado alguma certa distância, o corpo hídrico consegue se recuperar, ou seja, o nível de oxigênio dissolvido volta a aumentar, enquanto que o nível de DBO, ou o nível de matéria orgânica, ele diminui. Portanto, esse corpo tem capacidade de suporte para receber o efluente em questão. Ele conseguiu se recuperar após o lançamento. Testes de ecotoxicidade. Esse é um ponto extremamente importante nessa resolução. Por quê? Como a gente está falando de lançamento de efluentes, uma das grandes preocupações que a gente tem quando a gente vai lançar efluentes é se vai causar danos, por exemplo, à fauna aquática do ambiente que a gente está lançando. Por causa disso, em se tratando de lançamento de efluentes, é muito importante a gente ter conhecimento sobre efeitos tóxicos que podem ser causados aos organismos. Por isso que existe esse conceito de testes de ecotoxicidade. Então, testes de ecotoxicidade são métodos utilizados para detectar e avaliar a capacidade de um agente tóxico provocar efeito nocivo, utilizando bioindicadores dos grandes grupos de uma cadeia ecológica. Ou seja, testes de ecotoxicidade, tu está interessado em avaliar qual é o efeito do teu efluente ou substância que vai ter em certos grupos de animais. Por isso são utilizados bioindicadores, porque tu quer avaliar qual que é o dano que é feito a esse grupo dentro de uma cadeia ecológica. Tu quer entender se vai ter ou não efeito nocivo. Existe uma confusão entre testes de ecotoxicidade e testes de toxicidade. Eu até faço essa distinção
naquela videoaula sobre a CONAMA 357 e eu vou refazer aqui rapidinho. Bom, tanto os ensaios ecotoxicológicos quanto os ensaios toxicológicos, eles visam avaliar o efeito deletério que é causado por agentes físicos ou químicos, só que os ensaios ecotoxicológicos, eles querem avaliar esses efeitos em organismos aquáticos. E já os ensaios toxicológicos, eles querem avaliar esses efeitos em diversos organismos, visando avaliar o potencial de risco à saúde humana. Portanto, existe essa diferença sutil, já que os ensaios ecotoxicológicos querem avaliar os danos e riscos a organismos aquáticos, e já os ensaios toxicológicos querem avaliar o risco à saúde humana. E para isso, ele usa diversos organismos para avaliar e fazer correlações entre o risco possível à saúde humana. Outro conceito que está relacionado à ecotoxicidade é o conceito de nível trófico. Nível trófico é a posição de um organismo na cadeia trófica. Então lembrem sempre de cadeia alimentar ou teia alimentar, onde a gente tem diferentes níveis, desde os produtores até os consumidores primários, secundários e por aí vai. Aqui eu só trouxe um exemplo de uma cadeia alimentar simplificada, né? Em que a gente parte desde o primeiro nível trófico, que são os produtores, até os consumidores primários, secundários, terciários e quaternários. Os testes de ecotoxicidade, eles vão produzir diferentes parâmetros que são utilizados para avaliação do quão tóxico é um efluente para os organismos. Existem diferentes parâmetros que são utilizados. Eu vou citar aqui os 3 que são falados pela CONAMA 430. É o primeiro, o seno, concentração de efeito não observado. O segundo, CL50, que é a concentração letal mediana. E o terceiro é o fator de toxicidade, ou FT. Esses, portanto, são 3 parâmetros, são 3 respostas que são obtidas, que querem ser obtidas em testes de ecotoxicidade. Eu vou falar agora sobre cada um deles. Primeiro, concentração de efeito não observado, ou seno. É a maior concentração de um efluente que não causa efeito deletério estatisticamente significativo na sobrevivência e reprodução dos organismos, em um determinado tempo de exposição nas condições de ensaio. Essa imagem nos ajuda a entender bem o que esse conceito significa. O eixo X é a dose de uma determinada substância. Já o eixo Y é a porcentagem de organismos que sofrem efeitos estatisticamente significativos. Nós percebemos que, à medida que a dose de certa substância aumenta, maior número de organismos sofrem efeitos deletérios. Então, o seno é justamente aquela concentração, aquela dose máxima em que não é percebido nenhum efeito deletério estatisticamente significativo. Então, para esse caso, o seno seria esse ponto aqui. Ou seja, a partir dessa dose é que começa a se observar efeitos estatisticamente significativos para os organismos testes em questão. Então, é dessa forma que, normalmente, a concentração de efeito não observado é obtido em testes de ecotoxicidade. Só que uma coisa bem importante que vocês precisam ter em mente é que, como essa resolução ela trata sobre o lançamento de efluentes, quando nós falamos em seno, nós não estamos nos referindo a uma substância em específica, mas sim ao efluente todo. Então, justamente por causa disso, a concentração de efeito não observado ela é obtida quando a gente mistura o efluente em questão que a gente quer avaliar com água, no caso, água do corpo hidrorreceptor em que o efluente vai ser lançado. Portanto, existe uma diluição entre o efluente e o efluente somado à água do corpo hidrorreceptor. Então, não é feita uma avaliação baseada na concentração de certas substâncias, mas sim uma avaliação de ecotoxicidade baseada na diluição do efluente com todas as suas substâncias que estão presentes em uma certa quantidade de água. Então, vamos imaginar o seguinte cenário. Nós estamos com 100 ml de água e nesses 100 ml de água a gente vai cada vez mais adicionando uma maior quantidade de um efluente que a gente quer avaliar. Então, no início nós temos 100 ml de água e 1 ml de efluente. Então, 1 para 101, 0,99% de efluente. E com essa diluição, a gente não percebe nenhum efeito deletério aos organismos testes. Então, a gente vai progressivamente adicionando mais efluente. Então, 2 de 102, ainda não observamos nenhum efeito deletério. 4 de 104, nenhum efeito deletério. 8 de 108, nenhum efeito deletério ainda observado. 10 de 110, nenhum efeito deletério observado. Até que a gente adiciona 11 de 111, ou seja, 9,9% de diluição de efluente, e a gente já passa a perceber um efeito observado. Esse seria o CEL, que é a concentração de efeito observado, ou seja, é a concentração de efluente em que a gente passa a observar um efeito. Então, nossos organismos indicadores já começaram a apresentar um efeito deletério, um efeito negativo a partir dessa concentração.
A conclusão disso é que, se essa é a concentração em que efeitos começaram a ser observados, quer dizer que a concentração imediatamente anterior é a concentração de efeito não observados. Então, essa é a maior concentração do efluente que não causa efeito deletério. Portanto, essa é a seno. Seguindo nessa mesma lógica de diluição do efluente, nós temos a concentração letal mediana, CL50, que é a concentração do efluente que causa efeito agudo. Efeito agudo, que seria letalidade ou imobilidade, a 50% dos organismos em determinado período de exposição nas condições de ensaio. Então, a concentração letal mediana é uma concentração de efluente, ou seja, uma certa diluição, e essa diluição vai causar efeito agudo em 50% dos organismos, ou seja, 50% da amostra total de organismos vai ou morrer, por isso letalidade, ou ficar imóvel, porque aqui está sendo avaliado o efeito agudo. Portanto, da mesma forma, diluição de efluente em água, nós vamos progressivamente aumentando a quantidade de efluente e em um certo valor nós atingimos o seno, que seria a concentração de efeito não observado, ou seja, aquela concentração máxima de efluente em que tu não observa nenhum efeito. A partir do céu, nós já começamos a observar certos efeitos e conforme a gente vai aumentando, é claro que os efeitos observados vão aumentando cada vez mais, porque tu tem maior quantidade de efluente. Por exemplo, pode chegar a um certo valor, aqui 17, 14,5%, em que tu teria uma CL10, que seria uma concentração de efluente, em que 10% dos organismos sofreram efeito agudo. E se a gente for aumentando mais, eventualmente a gente chega na CL50, que é uma concentração de efluente, a qual 50% dos organismos testes sofreram efeito agudo. Portanto, o que a gente precisa entender é que os parâmetros são resultados dos efeitos de toxicidade, eles são obtidos normalmente por curvas, em que tu vai progressivamente aumentando a concentração, ou no caso, a diluição do efluente, e tu consegue obter o seno, que é quando nenhum efeito foi observado, o CEL, quando já começa a observar algum tipo de reação adversa, e CL50, quando 50% dos teus organismos eles sofreram efeito agudo. Por fim, a última definição que a CONAMA 430 traz sobre ecotoxicidade é o fator de toxicidade. O fator de toxicidade também está relacionado à diluição do efluente e ao número adimensional que expressa a menor diluição do efluente que não causa efeito deletério agudo aos organismos, num determinado período de exposição nas condições de ensaio. Então, da mesma forma que o CL50, o fator de toxicidade também está relacionado com efeito agudo. Então, não é efeito crônico, é efeito agudo. E é a menor diluição do efluente que não causa efeito deletério agudo aos organismos. Portanto, imaginem que nós temos 10 ml de um efluente qualquer. E a gente nota que, minimamente, tu precisa de 100 ml de água para diluir esse efluente a tal ponto que ele não cause nenhum efeito agudo. Portanto, nesse caso, o fator de toxicidade é 10. Por quê? É 10 ml diluído em 100 ml de água. Então, 100 dividido por 10, 10. Então, o fator de toxicidade é o fator de diluição que essa amostra necessitou para não causar efeito deletério agudo. Outro exemplo, 4 ml de efluente precisou de 100 ml de água para ser diluído e não causar nenhum tipo de efeito agudo. Portanto, a gente percebe que uma menor quantidade de efluente precisou da mesma quantidade de água. Então, claro, a conclusão que a gente chega é que esse segundo efluente é um efluente com maior toxicidade. Portanto, seu fator de toxicidade é maior. Portanto, a conclusão, quanto maior a quantidade de água necessária para diluir o efluente, maior é o fator de toxicidade. Todas essas definições que são obtidas em ensaios de ecotoxicidade, elas são muito importantes porque elas são depois comparadas com a diluição do efluente quando ele for lançado no corpo hídrico. Ou seja, no momento que ocorrer o lançamento do efluente no corpo hídrico, dependendo da quantidade de efluente que for lançado e da vazão do corpo hídrico, ele vai se diluir mais ou menos. E por isso existe esse outro conceito, que é a concentração do efluente no corpo receptor, que, para corpos receptores correntes, como rios e córregos, ele é basicamente a vazão do efluente dividido pela vazão do efluente mais a vazão de referência do corpo hidrorreceptor multiplicado por 100, porque tu quer obter esse valor em porcentagem. Então, a concentração do efluente no corpo receptor para rios é a diluição da vazão do efluente que vai ser lançado com a vazão de referência do corpo hidrorreceptor. E já para áreas onde não tem a vazão, porque são águas paradas, então tu não consegue estabelecer aquele conceito de vazão de referência, a concentração de efluente no corpo receptor é estabelecida com base em estudos de dispersão física do efluente no corpo hidrorreceptor. Para corpos correntes, como rios e córregos, a concentração de efluente no corpo receptor é feita com base na vazão do efluente e vazão do corpo hidrorreceptor.
e já para áreas que tenham águas paradas, como águas marinhas, estuarinas e lagos, é estabelecida em estudos que tratem sobre a dispersão física do efluente. Portanto, a concentração do efluente no corpo receptor representa a diluição do efluente no corpo hidroreceptor, ou seja, como que o efluente vai se diluir no corpo hidroreceptor. Esses parâmetros que são obtidos em testes ecotoxicológicos, a gente viu, fator de toxicidade, concentração de efeito não observado, concentração letal 10, concentração letal 50. Eles são todos parâmetros obtidos por testes ecotoxicológicos e que servem como base para fazer comparações. Então, por exemplo, se a concentração do efluente no corpo receptor for menor que a concentração de efeito não observado, significa que, muito provavelmente, o efluente, quando for lançado no corpo hídrico, não vai trazer efeitos adversos aos organismos. Por quê? Bom, porque se a diluição do efluente no corpo hídrico é menor do que a que foi testada em ensaios ecotoxicológicos e que foi comprovada que não causou efeito, então não vai ter efeito adverso quando for lançado no corpo hídrico. Se a concentração do efluente do corpo receptor for maior que a concentração de efeito observado, portanto, existe uma grande chance de começar a aparecer efeitos adversos quando tu lançar efluente no corpo receptor, já que a diluição vai ser maior do que aquela que foi testada e que se observou que teve efeito negativo a organismos testes. E, por exemplo, se a concentração do efluente do corpo receptor for igual a Cl50, isso é um indicativo de que, aproximadamente, essa diluição, que vai ser a diluição originada pelo lançamento do efluente, vai causar efeito agudo a 50% dos organismos que estejam presentes. Esses são só exemplos que eu trouxe de como que os parâmetros obtidos e a diluição do efluente podem ser relacionados entre si para se obter certas respostas. Mas, mais adiante, nessa resolução 430, eu vou explicar exatamente como que essas relações são feitas. Agora que nós já vimos as principais definições, nós vamos ver as condições e padrões de lançamento de efluentes que são estabelecidos na CONAMA 430. Primeiro, que os efluentes não poderão conferir ao corpo receptor características de qualidade em desacordo com as metas de seu enquadramento. Portanto, quando tu lança efluente em um corpo hidroreceptor, a qualidade do efluente não pode ser tão ruim a ponto de que cause desacordo com as metas de enquadramento desse corpo hidroreceptor. Além do mais, as metas obrigatórias para o corpo hidroreceptor são estabelecidas por parâmetros específicos. Esse é um assunto que a gente discutiu também quando a gente falou da CONAMA 357, em que são escolhidos parâmetros específicos que compõem essa meta obrigatória de enquadramento. Então não são utilizados todos os parâmetros, até porque são listas enormes, mas sim são escolhidos parâmetros específicos. E, para os parâmetros não incluídos nas metas obrigatórias e na ausência de metas intermediárias progressivas, os padrões de qualidade a serem obedecidos são os que constam na classe na qual o corpo hidroreceptor estiver enquadrado. Portanto, o que tem que ser obedecido são as metas que são estabelecidas para o corpo hidroreceptor, ou seja, a meta a qual o corpo hídrico foi enquadrado. E aqueles parâmetros que não estão incluídos nas metas, eles devem ser respeitados de acordo com a classe na qual o corpo hídrico está enquadrado. Um resumo de tudo isso é que o lançamento de efluentes em corpos d'água, com exceção daqueles enquadrados na classe especial, não poderá exceder as condições e padrões estabelecidos para as respectivas classes, nas condições de vazão de referência ou volume disponível. Aqui, o que nós acabamos de falar. Nas águas de classe especial, é vedado o lançamento de efluentes ou disposição de resíduos domésticos, agropecuários, de agricultura, industriais ou quaisquer outras fontes de poluentes, mesmo que tratados. Então, não pode lançar efluente em águas de classe especial. É proibido, mesmo que esse efluente seja tratado. No controle das condições de lançamento, é vedada, para fins de diluição, antes do seu lançamento, a mistura de efluentes com águas de melhor qualidade, tais como águas de abastecimento, do mar e de sistemas abertos de refrigeração sem recirculação. Esse é um ponto extremamente importante. Vamos supor que tu seja uma indústria que tu queira lançar efluente em um corpo hídrico. Só que o teu efluente não está atendendo aos padrões de lançamento exigidos. Então, as pessoas responsáveis pelo lançamento, elas decidem diluir esse efluente em uma água de melhor qualidade, porque diluindo o efluente em água, as concentrações do efluente vão diminuir e vai acabar se adequando aos padrões de lançamento. Só que isso é proibido. Não é permitido tu diluir o efluente em águas de melhor qualidade. Então, sempre lembrando, não é permitido diluir efluente em águas de melhor qualidade. Da mesma forma, não é permitido lançar efluente em águas de classe especial. Na hipótese de fonte de poluição geradora de diferentes efluentes ou lançamentos individualizados, os limites constantes dessa resolução
serão aplicados a cada um deles ou ao conjunto após a mistura, a critério do órgão ambiental competente. Então, um empreendimento que ele produza diferentes efluentes no seu processo produtivo, os limites, os padrões de lançamento, eles vão ser aplicados separadamente a cada um desses efluentes ou a mistura desses efluentes. Então, efluentes diferentes gerados por um mesmo empreendimento, eles vão ter limites individuais para cada efluente ou ao conjunto após a mistura. Então, pega todos esses efluentes que seriam lançados separadamente, a indústria no caso, ela mistura esses efluentes e a partir dessa mistura ela vai ter que fazer a fiscalização e vai ter que respeitar os padrões de emissão nessa mistura. Nas zonas de mistura, serão admitidas concentrações de substâncias em desacordo com os padrões de qualidade estabelecidos para o corpo receptor, desde que não comprometam os usos previstos para o mesmo. Nós falamos sobre zonas de mistura nos conceitos, e é justamente aquela região em que, após o lançamento do efluente, o efluente está entrando em equilíbrio com o corpo hídrico receptor. Então, nessa zona, nesse intervalo em que o efluente está se diluindo com o corpo receptor, é admitido concentrações de substâncias em desacordo com os padrões de qualidade estabelecidos para o corpo receptor. Então, nessa zona, pode haver desrespeito com os limites para aquela classe de enquadramento específica do corpo receptor. Isso porque se entende que nessa zona o efluente ainda está se diluindo no corpo hídrico. Então, o que interessaria para eles é, depois dessa zona, será que depois dessa zona ainda está desrespeitando ou já se diluiu e atingiu o equilíbrio suficiente para que já passe a respeitar a classe de qualidade? É vedado o lançamento de poluentes orgânicos persistentes, POPs. Isso também é bem importante. Isso é uma classe, então, de produtos orgânicos que são proibidos de serem lançados. Esses poluentes orgânicos persistentes são aqueles compostos que eles não são biodegradáveis, então eles permanecem durante muito tempo e, além do mais, eles são acumulados por organismos, então é a chamada bioacumulação, quando um organismo ele vai acumulando nos seus tecidos adiposos esse tipo de substância, e é uma substância que não é eliminada, que também não é degradada, então durante todo o ciclo de vida desse organismo ele vai se acumulando, e depois ela é biomagnificada, então bioacumulação, quando vai acumulando em organismo durante sua vida, e biomagnificação, quando a partir dos níveis tróficos, a partir da teia alimentar, quando um organismo come outro, então essa substância acaba sendo acumulada ao longo dos níveis tróficos. Por isso que então é vedado o lançamento de POPs. E existe uma especial atenção a dioxinas e furanos. Dioxinas e furanos são substâncias extremamente tóxicas aos organismos. São esses compostos clorados. A dioxina, como o próprio nome diz, tem 2 oxigênios e furanos tem 1 oxigênio ligando anéis benzênicos. E a CONAMA 430 fala que processos que tenham formação de dioxinas e furanos, que possam formar dioxinas e furanos, devem ter tecnologia adequada para sua redução até a completa eliminação. Então, é vedado o lançamento de POPs e dando especial atenção às dioxinas e furanos, as quais os processos que tenham potencial de formação de dioxinas e furanos devem ter tecnologia adequada até a sua completa eliminação. Excepcionalmente, em caráter temporário, o órgão ambiental competente poderá, mediante análise técnica fundamentada, autorizar o lançamento de efluentes em desacordo com as condições e padrões estabelecidos, desde que observados os seguintes requisitos. Então, o órgão ambiental competente, em certas situações, ele pode autorizar o lançamento de efluentes em desacordo com os padrões de qualidade, só que alguns requisitos devem ser observados. Primeiro, comprovação de relevante interesse público, devidamente motivado. Então, deve haver interesse público, é de interesse de um grupo de pessoas, interesse da população, por exemplo, alguma atividade que necessita ser estabelecida em prol da população. 2. Deve haver atendimento ao enquadramento do corpo receptor e às metas. Deve ser realizado estudo ambiental tecnicamente adequado às expensas do empreendedor. Então, o empreendedor que tem interesse nessa atividade que está lançando efluente em desacordo, ele deve realizar estudo ambiental tecnicamente adequado. Estabelecimento de tratamento e exigências para este lançamento. Fixação de prazo máximo para o lançamento, prorrogável a critério do órgão ambiental competente. Portanto, por mais que seja autorizado esse lançamento de efluente em desacordo, existe um prazo máximo associado a esse lançamento em desacordo, então não é para sempre. E 6. Estabelecimentos de medidas que visem neutralizar os eventuais efeitos do lançamento excepcional. Portanto, como vai ter que ser feito estudo ambiental tecnicamente adequado relacionado a esse lançamento em desacordo, nesse estudo, obviamente,
que vão ter que ser entendidos quais são os eventuais efeitos que esse lançamento em desacordo pode causar. E, portanto, medidas que visem neutralizar esses eventuais efeitos devem ser estabelecidas. Então, esses são todos requisitos que devem ser cumpridos para que possa haver autorização de lançamento em desacordo com padrões. O órgão ambiental competente poderá, quando a vazão do corpo hidrorreceptor estiver abaixo da vazão de referência, estabelecer restrições e medidas adicionais de caráter excepcional e temporário aos lançamentos de efluentes que possam, dentre outras consequências, acarretar efeitos tóxicos agudos ou crônicos em organismos aquáticos ou inviabilizar o abastecimento das populações. Então, em períodos de escassez de vazão abaixo da vazão de referência, a vazão de referência já é uma vazão baixa. Agora, imagine uma vazão menor ainda que a vazão de referência. Então, nessas condições, e quando houver lançamentos de efluentes que possam acarretar efeitos tóxicos agudos ou crônicos, ou inviabilizar o abastecimento de populações, nessas situações, o órgão ambiental pode estabelecer restrições e medidas adicionais. Então, pode tornar o lançamento de efluentes mais restritivo, justamente porque se entende que esse seria um período mais sensível, em que a vazão já está muito baixa. Então, tu lançar um efluente pode tornar aquele corpo hídrico em questão insustentável. O órgão ambiental competente deverá, por meio de norma específica ou no licenciamento de atividade ou empreendimento, estabelecer a carga poluidora máxima para o lançamento de substâncias passíveis de estarem presentes ou serem formadas nos processos produtivos, listadas ou não no artigo 16 dessa resolução, de modo a não comprometer as metas. Bom, a gente vai ver mais adiante, mas esse artigo 16 é um artigo que estabelece vários padrões de lançamento exigíveis para efluentes. Então, o que esse artigo fala é que o órgão ambiental competente deverá estabelecer a carga poluidora máxima para o lançamento de substâncias. Nós temos que lembrar o conceito de carga poluidora, que é um conceito que é dado pela CONAMA 357, e carga poluidora é basicamente massa por tempo. Então, é a quantidade de um poluente que está sendo lançado em massa por tempo. Então, aqui tem um exemplo de miligramas por segundo, mas poderia ser quilograma por segundo, quilograma por hora, miligrama por hora. E a unidade de carga é obtida a partir da multiplicação de uma concentração por uma vazão. Então, imagine um lançamento de efluentes com uma certa concentração, em miligramas por litro, e com uma certa vazão, em litros por segundo. Se a gente faz o corte dessas unidades, a gente chega em massa por tempo. E por que é importante o órgão ambiental competente estabelecer a carga poluidora máxima? Bom, é aquela conversa que nós tivemos no início dessa aula, em que órgãos ambientais estaduais, eles podem estabelecer resoluções mais específicas sobre o lançamento de efluentes. E nós temos o exemplo, por exemplo, no Rio Grande do Sul, da resolução CONSEMA 355 de 2017, em que ela é justamente mais restritiva do que a resolução 430, que é de nível federal, porque a resolução CONSEMA ela estabelece limites de lançamento a partir de carga poluidoras máximas. Porque vocês precisam entender que essas resoluções entendem que quanto maior for a vazão de lançamento de efluente, menor é o limite, menor é o padrão que é permissível. Ou seja, para diferentes faixas de vazão do efluente, existem diferentes padrões de lançamento estabelecidos. Justamente porque, se não houvesse essa distinção, nós teríamos cargas poluidoras muito altas quando as vazões de lançamento também fossem elevadas. E isso traria enormes problemas para os corpos hídricos, principalmente para corpos hídricos de vazão baixa. Então, o estabelecimento de cargas poluidoras máximas, elas justamente visam atenuar esse problema, porque a gente sempre tem que pensar na diluição do efluente no corpo hidrorreceptor. Muitas vezes, se a vazão do efluente for muito alta, frente à vazão do corpo hidrorreceptor, a diluição não vai ser suficiente para que o corpo hidrorreceptor ele permaneça na sua classe de qualidade estabelecida. E por causa disso, o órgão ambiental competente ele é obrigado a estabelecer carga poluidora máxima para o lançamento de substâncias. E aqui é o exemplo, no Rio Grande do Sul, da CONSEMA número 355 de 2017. Além disso, o órgão ambiental competente poderá exigir, nos processos de licenciamento ou de sua renovação, a apresentação de estudo de capacidade de suporte do corpo hidrorreceptor. Esse estudo de capacidade de suporte deve considerar, no mínimo, a diferença entre os padrões estabelecidos pela classe e as concentrações existentes no trecho DG montante, estimando a concentração após zonas de mistura, e o empreendedor, no processo de licenciamento, informará ao órgão ambiental as substâncias que poderão estar contidas no efluente gerado, entre aquelas listadas ou não pela 357, sob pena de suspensão ou cancelamento da licença expedida.
Então, esses 3 artigos eles estão relacionados com o processo de licenciamento. Então, um empreendimento que quer obter licenciamento ambiental, e esse empreendimento ele lança efluente. Bom, durante o processo de licenciamento, o órgão ambiental competente, que é aquele que está licenciando o empreendimento, ele pode exigir que o empreendedor apresente estudo de capacidade de suporte do corpo hidroreceptor. Então, o empreendedor tem que contratar ou desenvolver esse estudo de capacidade de suporte, que é justamente, como a gente já viu, um estudo que ele visa entender o quanto que o corpo hidroreceptor é capaz de suportar o lançamento de poluentes. Então, esse é um estudo que é importante de ser apresentado em certos processos de licenciamento. E, é claro, nesse estudo deve ter a consideração, no mínimo, da diferença entre os padrões estabelecidos pela classe e as concentrações existentes no trecho desde a montante, estimando a concentração após as zonas de mistura. Então, claro, nesse estudo de capacidade de suporte, vai ter que estar muito bem estabelecido como que vai estar a qualidade do corpo receptor após o lançamento de efluente do empreendimento que está sendo licenciado. E vai ter que ter essa comparação entre a qualidade que esse corpo hídrico vai estar após o lançamento, após as zonas de mistura, e também as concentrações existentes no trecho desde a montante. Isso considerando os padrões estabelecidos pela classe de qualidade. Então, um resumo do que a gente viu por enquanto sobre as condições e padrões de lançamento. Primeiro, que o lançamento de efluentes não pode conferir ao corpo receptor qualidade em desacordo com o seu enquadramento. Ou seja, deve haver respeito às condições e padrões da respectiva classe, nas condições de vazão de referência. Entretanto, durante o lançamento de efluentes, é permitido desacordo com as condições e padrões da respectiva classe na zona de mistura. Também, durante o lançamento de efluentes, é vedado o lançamento de efluentes em águas de classe especial, mesmo que tratados. Também é vedado a diluição de efluentes em águas de melhor qualidade e também é vedado o lançamento de poluentes orgânicos persistentes. O órgão ambiental competente ele poderá autorizar o lançamento em desacordo com os padrões, só que certos requisitos vão ter que ser observados. Nós vimos esses requisitos, que seriam comprovação de relevante interesse público, atendimento ao enquadramento, realização de estudo ambiental tecnicamente adequado, estabelecimento de tratamento e exigências para esse lançamento, fixação de prazo máximo para o lançamento e estabelecimento de medidas que visem neutralizar os eventuais efeitos. Ainda, o órgão ambiental competente poderá estabelecer restrições de medidas adicionais quando a vazão do corpo hídrico for muito baixa, então uma vazão menor que a vazão de referência, e também quando os efluentes que forem ser lançados tiverem potencial de causar efeitos agudos ou crônicos ou de inviabilizar o abastecimento humano. Também, o órgão ambiental poderá estabelecer carga poluidora máxima. Justamente, eu mostrei para vocês o exemplo da resolução CONSEMA 355 no Rio Grande do Sul, que estabelece padrões de lançamento distintos conforme a vazão dos empreendimentos, então, estabelecimentos de cargas poluidoras máximas. E o órgão ambiental competente poderá, durante o processo de licenciamento, exigir estudo de capacidade de suporte. Continuando a falar sobre condições e padrões de lançamento, é importante vocês entenderem que essa resolução ela faz basicamente uma distinção entre 2 grupos de efluentes. E a partir disso, estabelece padrões de lançamento nesses 2 grupos. Primeiro, existem condições e padrões de lançamento de efluentes de forma geral. Então, vale para qualquer fonte poluidora. E isso está presente na seção 2, artigo 16 da resolução CONAMA 430. Então, no artigo 16 da CONAMA 430, a gente tem condições e padrões de lançamento para qualquer fonte poluidora. Então, é de forma generalizada. E, para esgotos sanitários e efluentes de serviços de saúde, na seção 3, artigo 21, nós temos, então, os padrões e condições de lançamento. E por que existe essa distinção entre esses 2 grupos? Bom, basicamente porque esgotos sanitários eles são um efluente que tem características mais homogêneas. Então, tu não vai encontrar em esgoto sanitário uma quantidade muito grande de substâncias inorgânicas. Não vai existir uma variabilidade muito grande de substâncias em esgotos sanitários. Já quando a gente fala em qualquer fonte poluidora, a gente generaliza, a quantidade de substâncias existentes pode ser muito grande. Então, por exemplo, nesse primeiro grupo, se enquadraria efluentes industriais. E imaginem a quantidade diferente de empreendimentos industriais que existem. A variabilidade é muito grande. Vários tipos de indústria com diferentes processos, diferentes subprodutos. Então isso acaba se refletindo na variabilidade de efluentes, a variabilidade de substâncias que podem estar presentes no efluente. Ou, por exemplo,
lixiviados de aterro sanitário, também é um efluente extremamente heterogêneo. Então a gente vê que são características que diferem de esgotos sanitários, que são mais homogêneos, que normalmente se restringem, por exemplo, a DBO, DQO, coliformes, nitrogênio e fósforo, sólidos. Então não é comum que sejam efluentes muito heterogêneos. Por isso, essa distinção. Mas claro, que podem ser aplicados padrões e condições do artigo 16 para esgotos sanitários e efluentes de serviços de saúde, quando a critério do órgão ambiental, em função das características locais. Então, se o órgão ambiental entender que esse efluente ele precisa atender aos padrões que estão estabelecidos no artigo 16, então também podem ser aplicados. Ou, no caso de sistemas de tratamento de esgotos sanitários que recebam lixiviados de aterros sanitários. Portanto, existem estações de tratamento de esgoto que recebem efluentes de aterros sanitários. E como eu falei, esse é um tipo de efluente que é muito heterogêneo. Então, justamente por causa disso, o efluente das ETs ele vai acabar também sendo mais heterogêneo e, por conta disso, teria que ser aplicado condições e padrões do artigo 16. Só para deixar claro, aqui nós temos esgotos sanitários e efluentes de serviços de saúde, justamente porque efluentes de serviços de saúde podem ser lançados em rede coletora conectada à ET, então conectada às estações de tratamento, desde que atenda a normas e diretrizes da operadora. Portanto, pode haver essa diluição entre serviços de saúde e esgotos domésticos. E outro ponto importante é que, além de poderem ser lançados em rede coletora, os efluentes de serviços de saúde, eles também podem ser lançados diretamente nos corpos receptores. Isso, claro, após um tratamento especial. Bom, já que eu fiz essa distinção entre o que está presente no artigo 16 e no artigo 21, essa distinção entre fontes gerais e fontes de esgoto sanitário, isso eu vou mostrar para vocês como que está presente no texto da CONAMA 430. Aqui, então, nós temos o texto na íntegra da CONAMA 430 de 2011 e, como eu falei no artigo 16, das condições e padrões para efluentes gerais, para o lançamento geral de efluentes. Fala que os efluentes de qualquer fonte poluidora somente poderão ser lançados diretamente no corpo receptor, desde que obedeçam as condições e padrões previstos nesse artigo. Então, que condições são essas? Primeiro, pH entre 5 e 9, temperatura inferior a 40 graus, sendo que a variação de temperatura não deverá exceder a 3 graus no limite da zona de mistura, ou seja, a temperatura do efluente tem que estar inferior a 40 graus. E, após o término da zona de mistura, a variação de temperatura não pode ser maior que 3 graus, porque, claro, não pode haver um gradiente térmico muito alto, muito elevado, porque isso também seria prejudicial aos organismos aquáticos. Materiais sedimentáveis até 1 ml por litro em testes de 1 hora em Koninghof e, para o lançamento em lagos e lagoas, cuja velocidade de circulação seja praticamente nula, os materiais sedimentáveis deverão estar virtualmente ausentes. Regime de lançamento com vazão máxima de até 1,5 vezes a vazão média do período de atividade diária do agente poluidor, exceto nos casos permitidos. Então, a vazão máxima permitida individual, por exemplo, de um lançamento, é 1,5 vezes a vazão média que foi estabelecida. Óleos e graxas também existem limites. Ausência de materiais flutuantes. DBO, remoção mínima de 60% de DBO. Portanto, a condição, o limite de lançamento de DBO, na verdade, é uma remoção mínima. Então tem que haver uma remoção mínima de 60% da DBO do efluente que está sendo lançado. Além do mais, nós temos padrões tanto para parâmetros inorgânicos, então vários parâmetros inorgânicos e seus valores máximos. Também nós temos parâmetros orgânicos, vários parâmetros orgânicos e seus valores máximos. Então, é o que eu falei anteriormente. Artigo 16, ele trata de forma geral. Então, é sobre lançamento de efluentes genéricos, pode ser de várias fontes. Então, existe uma grande quantidade de parâmetros, uma grande quantidade de padrões, justamente porque os efluentes podem ter características muito heterogêneas. Já, indo mais para baixo, no artigo 21, que é a seção 3 já, nós temos as condições para o lançamento direto de efluentes oriundos do sistema de tratamento de esgotos sanitários e que são os seguintes. Condições de lançamento de efluentes. pH entre 5 e 9, então, a mesma coisa que a gente viu no outro artigo. Temperatura inferior a 40 graus, sendo que a variação de temperatura não deverá exceder 3 graus no corpo hídrico receptor após o limite da zona de mistura, também a mesma coisa. Materiais sedimentáveis até 1 ml por litro e, sendo lagos e lagoas, os materiais sedimentáveis deverão estar virtualmente ausentes, também igual. DBO, nós vimos que no artigo 16 a condição era uma remoção mínima de 60%.
Aqui, a condição é um máximo de 120 mg por litro, e esse limite somente poderá ser ultrapassado no caso de efluente com eficiência de remoção mínima de 60%, ou mediante estudo de autodepuração do corpo hídrico que comprove atendimento às metas de enquadramento do corpo receptor. Portanto, agora o limite é de 120 mg por litro, ou, então existe uma opção, ou deve haver uma remoção de 60% de DBO desse efluente. Ou ainda uma terceira opção, havendo estudo de autodepuração do corpo hídrico e esse estudo comprove que, mesmo havendo um lançamento em desacordo, haja atendimento às metas de enquadramento do corpo receptor. Outras condições: substâncias solúveis em hexano e ausência de materiais flutuantes. Portanto, a gente percebe que o número, a quantidade de condições e padrões de lançamento de efluentes para efluentes de sistema de tratamento de esgotos sanitários é bem menor do que o que está presente no artigo 16. E o artigo 16, como eu já disse, ele versa sobre efluentes de forma geral. Então, claro que a lista é bem mais extensa. E só lembrando, mais uma vez, que esses parâmetros e padrões que estão presentes no artigo 16, eles também podem ser aplicáveis para efluentes de esgoto sanitário, quando o órgão ambiental ele achar que, em função das características locais, haja necessidade, ou quando o sistema de tratamento de esgoto sanitário receber lixiviado de aterro, que, claro, é um efluente muito heterogêneo, que pode ter uma quantidade diversa de substâncias inorgânicas, então se entende, portanto, que devem ser aplicados também parâmetros e padrões presentes no artigo 16. Ainda sobre as condições e padrões de lançamento, nós temos informações adicionais que são dadas pela CONAMA. Primeiro, que o órgão ambiental competente poderá definir padrões específicos para o parâmetro fósforo, no caso de lançamento de efluentes em corpos receptores com registro de floração de cianobactérias, em trechos onde ocorra captação para abastecimento público. Portanto, padrões específicos, que seriam mais restritivos, para o parâmetro fósforo, podem ser estabelecidos. Isso quando se tratar de corpos receptores que tenham registro de floração de cianobactérias e em trechos onde ocorra captação de água para abastecimento público. Então, se for um trecho em que haja captação da água para potabilidade, então para abastecimento público, e esse trecho também tiver um registro histórico de floração de cianobactérias, então, claro, que parâmetros, que padrões mais restritivos para fósforo vão ter que ser aplicados. O lançamento de esgotos sanitários por meio de emissários submarinos deve atender aos padrões da classe do corpo receptor, após o limite da zona de mistura e ao padrão de balneabilidade. Então, como a gente falou já nas definições, os emissários submarinos são uma forma de lançamento de efluentes em zonas marinhas, né? E, obviamente, deve atender aos padrões de qualidade do corpo receptor, então nesse caso seria um corpo receptor salino, né? Após o limite da zona de mistura, e também deve atender ao padrão de balneabilidade. Então, além de atender aos padrões da classe, deve atender ao padrão de balneabilidade. Lembrando que, quando a gente fala de balneabilidade, é recriação de contato primário, e quem versa sobre padrões de balneabilidade é a CONAMA 274 de 2000, que também existe um vídeo sobre essa CONAMA nesse canal e eu sugiro que vocês vejam depois. O órgão ambiental competente deverá determinar quais empreendimentos e atividades deverão realizar os ensaios de ecotoxicidade, considerando as características dos efluentes gerados e do corpo receptor. Então agora a gente vai começar a falar um pouco mais a fundo sobre ecotoxicidade. Como eu disse inicialmente, quando a gente trata de lançamento de efluentes, a ecotoxicidade, os ensaios de ecotoxicidade são muito relevantes, porque a gente quer justamente entender qual que é o efeito que o efluente causa nos organismos, e são os testes de ecotoxicidade que nos dão essa resposta, que nos dão essa informação. Então, o órgão ambiental competente deverá determinar quais empreendimentos e atividades deverão realizar esses ensaios, considerando as características dos efluentes gerados e do corpo receptor. O efluente, obviamente, não deverá causar ou possuir potencial para causar efeitos tóxicos aos organismos aquáticos do corpo receptor, de acordo com os critérios de toxicidade estabelecidos pelo órgão ambiental competente. Esses ensaios ecotoxicológicos, eles devem abranger organismos aquáticos de pelo menos 2 níveis tróficos diferentes. Portanto, como tu quer entender, como tu tem interesse em entender qual que é o efeito do efluente no teu ecossistema aquático, então não basta somente pegar um nível trófico, deve ter no mínimo 2 níveis tróficos diferentes, porque assim tu começa a entender melhor qual que é o efeito dentro daquele ecossistema. E vocês lembram também, nas definições, quando eu falei sobre a concentração do efluente no corpo receptor, que é aquela diluição do efluente no corpo hídrico? Bom, cabe ao órgão ambiental especificar as vazões de referência do efluente e do corpo receptor
a serem utilizados no cálculo da concentração do efluente no corpo receptor, além dos organismos e dos métodos de ensaio a serem utilizados, bem como a frequência de monitoramento. Então, claro, o órgão ambiental é que é responsável por especificar todos esses critérios que são válidos para os testes de ecotoxicidade, desde as vazões de referência, que são utilizadas para o efluente, para o corpo hidroreceptor no cálculo daquela razão de diluição, até os organismos e os métodos que serão utilizados. Quando o órgão ambiental competente, por exemplo, ele não tiver critérios de ecotoxicidade, então ele não tem critérios próprios estabelecidos para avaliar a ecotoxicidade, então as seguintes diretrizes devem ser obedecidas. Portanto, a CONAMA 430 traz diretrizes que vão ser obrigatoriamente obedecidas para ensaios de ecotoxicidade quando o órgão ambiental específico, ou seja, o órgão ambiental estadual, por exemplo, não tiver critérios próprios. Essas diretrizes, vocês vão ver que são relações que são estabelecidas entre a concentração de efluente no corpo receptor e entre aqueles parâmetros que nós vimos que são obtidos a partir dos ensaios de ecotoxicidade. Então, relações entre a concentração de efluente do corpo receptor e a concentração de efeito não observada, a seno, né? E a concentração letal mediana, a CL50. Portanto, para efluentes lançados em corpos hídricos receptores de água doce classes 1 e 2 e águas salinas e salobras classe 1, a concentração de efluente no corpo receptor deve ser menor ou igual a seno de pelo menos 2 níveis tróficos, ou seja, a concentração de efluente do corpo receptor deve ser menor ou igual a seno quando for realizado o teste de ecotoxicidade para medir o efeito tóxico crônico. Claro, essa diluição do efluente no corpo hídrico tem que ser menor do que a seno, que é aquela diluição onde não foi observada efeito tóxico crônico. Portanto, para se certificar que não existe efeito tóxico crônico, a diluição do efluente no corpo receptor tem que ser, obviamente, menor do que a seno. Agora, se a gente está medindo o efeito tóxico agudo, a concentração do efluente no corpo receptor deve ser menor ou igual o valor da concentração letal mediana dividido por 10, ou menor ou igual a 30 dividido pelo fator de toxicidade. Então, claro, quando a gente está medindo o efeito tóxico agudo, os parâmetros de comparação vão ser a concentração letal mediana dividida por 10, então, um valor de diluição do efluente menor do que a CL50 dividido por 10, ou menor que 30 dividido pelo fator de toxicidade. E já para efluentes lançados em corpos receptores de água doce classe 3 e águas salinas e salobras classe 2, a concentração do efluente no corpo receptor deve ser menor ou igual à concentração que não causa efeito agudo aos organismos aquáticos de pelo menos 2 níveis tróficos, ou seja, a diluição do efluente deve ser menor ou igual a CL50 dividido por 3, ou menor ou igual a 100 dividido pelo fator de toxicidade. Você tem que pensar que nesse primeiro caso a gente tratava de lançamento em águas doces de classe 1 e 2 e águas salinas e salobras de classe 1. Se vocês lembrarem da CONAMA 357, essas classes de qualidade, elas permitem recreação de contato primário. Por isso, os testes de ecotoxicidade, eles são mais rigorosos. Então, tu precisa medir o efeito tóxico crônico e também o efeito tóxico agudo. Já nesse segundo caso, onde se trata do lançamento de efluentes em águas doces de classe 3 e águas salinas e salobras classe 2, essas classes de qualidade, elas atendem somente a recreação de contato secundário. Então são águas de pior qualidade. E por causa disso, não é necessário medir o efeito tóxico crônico, mas sim somente é medido o efeito tóxico agudo. Somente é medida a ecotoxicidade aguda, porque são águas de pior qualidade, que não permitem recreação de contato primário. E nós vemos até que essa comparação entre diluição do efluente e CL50, ela é menos rigorosa. É basicamente ser menor do que a CL50 dividido por 3, ou menor ou igual a 100 dividido pelo fator de toxicidade. Então, só para vocês entenderem melhor o que nós acabamos de ver, nós vamos lembrar que a concentração do efluente no corpo receptor é a diluição do efluente no corpo receptor. Então, é a razão entre a vazão do efluente e a vazão do efluente somada à vazão de referência do corpo receptor, multiplicada por 100, para ficar em porcentagem. E esse valor é utilizado como comparação com parâmetros obtidos em ensaios de ecotoxicidade para se entender qual é o efeito que o efluente vai ter nos organismos aquáticos no corpo a qual ele vai ser lançado. Então, para águas doces de classe 1 e 2 e águas salobras e salinas de classe 1, que são águas que atendem à recreação de contato primário, é medido o efeito tóxico crônico, sendo que
para não ter efeito tóxico crônico, a diluição do efluente tem que ser menor do que aquela diluição que não causou nenhum efeito crônico. E, para medir o efeito tóxico agudo, para não ter o efeito tóxico agudo, essa diluição tem que ser menor do que SL50 dividido por 10 ou menor que 30 dividido pelo fator de toxicidade. Já para águas de pior qualidade, que só permitem a recriação de contato secundário, como as águas doces de classe 3 e águas salobras e salinas de classe 2, nesse caso, não precisa medir se tem efeito crônico ou não, somente mede o efeito tóxico agudo. Então, nesse caso, a diluição tem que ser menor do que SL50 dividido por 3 ou menor do que 100 dividido pelo fator de toxicidade. A gente percebe que é um critério menos rígido, justamente porque são águas de pior qualidade. Portanto, um resumo dessa segunda parte das condições e padrões de lançamento. Bom, devemos lembrar que a CONAMA 430 divide os efluentes basicamente em duas categorias. A primeira é uma categoria geral para qualquer fonte poluidora e a segunda é específica para esgotos sanitários e efluentes de serviços de saúde. Essa primeira está presente na seção 2, artigo 16. Tem uma lista com uma maior quantidade de parâmetros, e são parâmetros mais restritos, justamente porque se entende que essa categoria geral abrange fontes poluidoras mais heterogêneas, que têm uma quantidade mais diversa de poluentes. E já esgotos sanitários e efluentes de serviços de saúde, as condições e padrões estão presentes na seção 3, artigo 21. E a gente viu que a lista, a quantidade de parâmetros e critérios são bem menores, justamente porque, a gente se tratando de esgotos sanitários, se entende que é um efluente mais homogêneo. Então a característica permanece constante, não varia muito, tem menor quantidade de substâncias inorgânicas, por exemplo, então a lista é menor. Só que, claro, podem ser aplicados parâmetros do artigo 16, mesmo que seja esgoto sanitário, isso a critérios do órgão ambiental, quando o órgão ambiental julgar necessário, por causa de características locais, especificações, né? Ou quando esse serviço de esgotamento sanitário recebe lixiviado de aterro. Porque, claro, o lixiviado de aterro é um efluente muito heterogêneo e que, portanto, seria adequado estabelecer padrões de lançamento compatíveis com o artigo 16 e não com o artigo 21. Bom, ao órgão ambiental competente, ele também pode estabelecer, além daqueles padrões que estão estabelecidos no artigo 16 ou artigo 21, ele pode estabelecer padrões específicos para fósforo. Isso em corpos receptores com histórico de floração, em trechos com captação para abastecimento público. Em se tratando de emissários submarinos, o lançamento deve atender ao padrão de classe do corpo receptor e também ao padrão de balneabilidade. E, quanto aos ensaios de ecotoxicidade, o efluente não pode causar efeito tóxico aos organismos aquáticos e o órgão ambiental determina quais empreendimentos deverão realizar os ensaios de ecotoxicidade. Esses ensaios devem ser realizados com organismos aquáticos de pelo menos 2 níveis tróficos, só que esse número pode ser diminuído, pode ser utilizado somente com um nível trófico. E, na ausência de critérios de ecotoxicidade pelo órgão ambiental, deverão ser seguidas as diretrizes da CONAMA 430 de 2011, que são aquelas diretrizes de ecotoxicidade que eu citei. São aquelas comparações entre a diluição do efluente do corpo receptor e os parâmetros obtidos por ensaios de ecotoxicidade. Agora que nós já vimos os principais conceitos, que nós já vimos as principais características das condições e padrões de lançamento de efluentes, nós vamos ver a parte final da CONAMA 430, que são as diretrizes para a gestão de efluentes. Então, quais são as responsabilidades de quem gera efluentes? Bom, os responsáveis pelas fontes poluidoras dos recursos hídricos deverão realizar o automonitoramento para controle e acompanhamento periódico dos efluentes lançados com base em amostragem representativa dos mesmos. Então, claro, os responsáveis pelos empreendimentos que lancem efluentes devem fazer o monitoramento, então automonitoramento de suas atividades com base em amostragens representativas. Só que, um detalhe, um asterisco, para fontes de baixo potencial poluidor, poderá ser dispensado o automonitoramento, mediante fundamentação técnica. Os ensaios deverão ser realizados por laboratórios acreditados pelo Inmetro. Então, claro, as amostragens elas devem seguir um certo padrão de qualidade, então, devem ser realizados por laboratórios acreditados pelo Inmetro. E os laudos analíticos referentes a ensaios laboratoriais de efluentes e de corpos receptores deverão ser assinados por profissionais legalmente habilitados. Então, para trazer crédito, para trazer confiabilidade a essas amostras, além de ser realizado em laboratórios acreditados pelo Inmetro, os laudos que são resultantes dos ensaios devem ser assinados por profissional legalmente habilitado. O responsável por fonte potencial ou efetivamente poluidora dos recursos hídricos
deverá apresentar ao órgão ambiental competente, até o dia 31 de março de cada ano, declaração de carga poluidora, referente ao ano anterior. A declaração conterá, entre outros dados, a caracterização qualitativa e quantitativa dos efluentes, baseada em amostragem representativa dos mesmos. Então, lançou efluente, tem atividade que lança efluente, deve apresentar a declaração de carga poluidora anualmente. Essa declaração, ela caracteriza o teu efluente. Então, é uma caracterização tanto qualitativa quanto quantitativa. As fontes potencial ou efetivamente poluidoras dos recursos hídricos deverão buscar práticas de gestão de efluentes com vistas ao uso eficiente da água, a aplicação de técnicas para redução da geração e melhoria da qualidade dos efluentes gerados e, sempre que possível e adequado, proceder à reutilização. Nós vemos então que, a partir da CONAMA 430, nós temos um incentivo a práticas de gestão de efluente visando ao uso eficiente da água, redução de geração, melhoria da qualidade dos efluentes gerados e, sempre que possível e adequado, proceder à reutilização. Então, a CONAMA 430 ela incentiva o uso eficiente da água e, claro, nesse contexto nós temos a reutilização. Então, um resumo dessa parte das diretrizes para a gestão de efluentes. Bom, os responsáveis pelas fontes poluidoras devem fazer automonitoramento periódico dos efluentes lançados em corpos receptores. A exceção é para fontes de baixo potencial poluidor, na qual esse automonitoramento poderá ser dispensado. Esse automonitoramento deve ser feito a partir de amostragens representativas, feitas em ensaios em laboratórios creditados pelo Inmetro, e os laudos analíticos resultantes devem ser assinados por profissional legalmente habilitado. Deve ainda haver a apresentação anual de declaração de carga poluidora. Essa declaração ela caracteriza, tanto de forma qualitativa ou quantitativa, os efluentes gerados pelo empreendimento. Além do mais, a CONAMA 430 ela incentiva a busca por boas práticas de gestão com vistas ao uso eficiente da água. Portanto, incentiva sempre que possível e adequado a reutilização. Agora um resumo de tudo que a gente viu, de cada uma das partes que a gente acompanhou. A CONAMA 430, portanto, é aquela resolução que estabelece condições, parâmetros, padrões e diretrizes para o lançamento de efluentes. Isso em corpos receptores superficiais. Ela não trata, portanto, da disposição de efluentes em solo. Apesar disso, ela estabelece que, quando for lançado efluentes em solo, essa disposição não pode causar contaminação, poluição, tanto de águas superficiais ou águas subterrâneas. Essas condições, parâmetros, padrões e diretrizes que são estabelecidas, elas sempre devem ser seguidas quando inexistir normas específicas. Se o estado de vocês ele possui resolução específica que dê seus próprios padrões, então deve ser seguida a resolução estadual. E sempre lembrando que essas resoluções a níveis estaduais, elas podem ter seus padrões próprios e esses padrões, eles nunca podem ser menos restritivos do que a legislação federal. Ou seja, eles podem ser mais restritivos do que a CONAMA 430, nunca menos restritivos. Além do mais, a qualquer momento, o órgão ambiental poderá acrescentar condições e padrões. Portanto, o órgão ambiental, a depender do empreendimento e de fatores específicos locais, ele pode acrescentar condições e padrões que sejam mais restritivas e pode também exigir tecnologia ambientalmente adequada e economicamente viável para o tratamento de efluentes. Quanto ao lançamento de efluentes em específico, bom, esse lançamento ele não pode conferir ao corpo hidrorreceptor qualidade em desacordo com o seu enquadramento, ou seja, deve haver respeito às condições e padrões da respectiva classe, nas condições de vazão de referência. Por isso que existe aquela relação muito importante entre a CONAMA 430 e a CONAMA 357, que aqui fala sobre enquadramento e classificação de águas superficiais. Todavia, é admitido desacordo na zona de mistura, que é aquela região a qual o efluente, após ser lançado, está entrando em equilíbrio com o corpo receptor. Então, nessa região, é admitido desacordo com as condições e padrões da respectiva classe. No lançamento de efluentes, é vedado o lançamento de efluentes na classe especial, mesmo que o efluente seja tratado. Também é vedado a diluição de efluentes em águas de melhor qualidade. Isso é extremamente importante. Então, um empreendimento, uma indústria, por exemplo, que queira lançar um efluente, mas esse efluente ele não está atendendo ao padrão de lançamento, a indústria não pode simplesmente diluir esse efluente em águas de melhor qualidade para que a concentração de poluentes diminua e, portanto, atenda aos padrões. Ela é proibida de fazer isso. Não pode diluir efluentes em águas de melhor qualidade. Ainda, é vedado o lançamento de
poluentes orgânicos persistentes, os chamados POPs, que são aqueles compostos orgânicos que não são degradáveis, então eles acabam se acumulando nos organismos e passando por vários níveis tróficos, então bioacumulação e biomagnificação. Ainda, o órgão ambiental competente poderá autorizar lançamentos em desacordo com os padrões. Então, lançamentos em desacordo com os padrões estabelecidos é possível, só que para isso alguns requisitos devem ser observados. Então, são aqueles requisitos, aqueles vários requisitos que nós comentamos: comprovação de interesse público, atendimento ao enquadramento, realização de estudo ambiental, estabelecimento de tratamento e exigências, fixação de prazo máximo para o lançamento. Então, esse não é um lançamento que é permitido em desacordo para sempre, existe um prazo. Também devem ser estabelecidas medidas que visem neutralizar os efeitos desse lançamento excepcional. O órgão ambiental também pode estabelecer restrições e medidas adicionais quando a vazão estiver muito baixa. Então, quando a vazão do corpo hídrico receptor estiver inferior que a vazão de referência, podem ser estabelecidas restrições e medidas adicionais. Isso quando os efluentes tiverem potencial de causar efeitos agudos ou crônicos aos organismos aquáticos, ou que possam inviabilizar o abastecimento humano, ou seja, que inviabilizem a potabilidade. O órgão ambiental competente também poderá estabelecer carga poluidora máxima, ou seja, a máxima quantidade de poluente que pode ser lançada por tempo, sempre lembrando que carga é massa por tempo. Então, isso acaba por gerar restrições àqueles lançamentos de grande vazão, porque justamente a carga, além de abarcar a concentração do poluente, também leva em consideração a vazão de lançamento. Isso é muito importante quando a gente for lembrar que o lançamento de efluentes em corpos receptores, ele tem por intenção diluir o efluente do corpo receptor. Então, se a vazão do efluente for muito elevada, essa razão de diluição ela não acontece, né? E o órgão ambiental também poderá exigir estudos de capacidade de suporte, isso durante o processo de licenciamento de empreendimentos. Sobre as condições e padrões de lançamento, nós vemos que basicamente existem dois grupos diferentes que estão presentes na CONAMA 430. O primeiro são as condições e padrões para qualquer fonte poluidora. Então, são condições e padrões genéricos, que estão presentes na seção 2, artigo 16. Tem uma maior lista de parâmetros e são parâmetros mais restritos, justamente porque se entende que a variabilidade de contaminantes, de substâncias presentes, pode ser muito grande. Então, tem efluentes muito heterogêneos e, por isso, a quantidade de parâmetros é bem elevada. A gente pode lembrar, por exemplo, de efluentes industriais. Existem muitos tipos de indústria, com muitos produtos diferentes, com muitos processos diferentes. Da mesma forma, lixiviados de aterro são efluentes que são muito heterogêneos, que têm muitos compostos inorgânicos. Então, a lista de padrões e condições deve realmente ser bem elevada e diversificada. Já para esgotos sanitários e efluentes de serviços de saúde, nós temos suas condições e padrões presentes na seção 3, no artigo 21. Ali, nós vemos que nós temos menos parâmetros, então a lista de parâmetros e condições é bem menor e são parâmetros menos restritos. Justamente porque esgotos sanitários é um tipo de efluente que é mais homogêneo, ou seja, a sua composição não varia muito, é mais constante, não existe uma grande quantidade de compostos inorgânicos, não é comum existir, então a lista não precisa ser tão extensa. Só que, claro, ainda assim, podem ser aplicados parâmetros do artigo 16 para esgotos sanitários, isso a critério do órgão ambiental e quando a estação de tratamento, quando o sistema de esgotamento, ele receber lixiviado de aterro sanitário. Porque, como eu já falei, lixiviado de aterro sanitário é um efluente bastante heterogêneo. Ainda, o órgão ambiental competente pode estabelecer padrões específicos para fósforo em corpos hídricos com histórico de floração de cianobactérias e em trechos onde ocorra captação para abastecimento público. Quanto aos emissários submarinos, ao lançamento de efluentes em águas marinhas, deve haver o atendimento ao padrão de classe do corpo hídrico receptor e também ao padrão de vulnerabilidade. Quando a gente fala de padrão de vulnerabilidade, a gente se refere à CONAMA 274 de 2000, que também tem uma videoaula nesse canal. E, por fim, o efluente não pode causar efeito tóxico aos organismos aquáticos. Por isso, existem testes de ecotoxicidade, E o órgão ambiental é o que determina quais empreendimentos deverão realizar esses ensaios de ecotoxicidade. Nesses ensaios, devem ser utilizados organismos aquáticos de pelo menos 2 níveis tróficos, só que isso pode ser reduzido, mas normalmente são 2 níveis tróficos. E, inexistindo critérios de ecotoxicidade pelo órgão ambiental, como, por exemplo, o órgão ambiental estadual não tem critérios próprios definidos, então deverão ser seguidas as diretrizes
e critérios da própria CONAMA 430 de 2011. Aqui está um resumo dessas diretrizes e critérios de ecotoxicidade, onde basicamente é feita essa relação entre a diluição que o efluente vai ter no corpo receptor, por isso nós temos a concentração efluente no corpo receptor, que é essa razão entre a vazão do efluente e a vazão do efluente e a vazão de referência do corpo receptor. Então, é quanto do efluente está diluído no corpo receptor, e é feita comparações, analogias entre parâmetros que são obtidos em ensaios de ecotoxicidade, tal qual a concentração de efeito não observada, o seno, a concentração letal 50, que é a CL50, e o fator de toxicidade, que é o FT. Tanto a CL50 quanto o FT são parâmetros que são relacionados com efeito agudo, efeito tóxico agudo. Já o seno está relacionado a efeito tóxico crônico. Por isso que, para águas doces de classe 1 e 2 e águas salobras e salinas de classe 1, que são águas de melhor qualidade que permitem recriação de contato primário, deve ser verificada a ausência de efeito tóxico crônico e a ausência de efeito tóxico agudo. Para não ter efeito tóxico crônico, a diluição do efluente, obviamente, tem que ser menor do que a diluição que foi verificada, a diluição máxima, onde não foi verificada efeito tóxico crônico. Já para efeito tóxico agudo, para não ter efeito tóxico agudo, a diluição tem que ser menor que a CL50 dividido por 10 ou menor que 30 dividido pelo fator de toxicidade. Já para águas doces de classe 3 e águas salobras e salinas de classe 2, são águas então de pior qualidade, que admitem somente recriação de contato secundário, elas não permitem recriação de contato primário, e justamente por isso não é feito o teste de efeito tóxico crônico, porque ela pode admitir efeito tóxico crônico, o que ela não pode admitir é efeito tóxico agudo, então essa diluição tem que ser menor que a CL50 dividido por 3 ou menor do que 100 dividido pelo fator de toxicidade. Por fim, nós vimos que os responsáveis pelas fontes poluidoras, então os responsáveis pelos empreendimentos que geram efluentes, eles devem realizar automonitoramento periódico dos efluentes lançados em corpos hídricos receptores, à exceção de fontes de baixo potencial poluidor. Nesse caso, esse automonitoramento pode ser dispensado mediante fundamentação técnica. Esse automonitoramento deve ser feito a partir de uma amostragem representativa dos efluentes, feitos a partir de ensaios em laboratórios creditados pelo Inmetro e com laudos analíticos assinados por profissionais legalmente habilitados. Anualmente, devem ser apresentados declaração de carga poluidora, onde existe a caracterização qualitativa e quantitativa dos efluentes gerados e, sempre lembrando, a CONAMA 430, ela incentiva boas práticas de gestão de efluentes com vistas ao uso eficiente da água. Portanto, sempre que possível e adequado, a CONAMA 430 ela defende o uso eficiente da água a partir da sua reutilização.